Mara. Oi, Maraísa. Conseguimos. Boa noite. Seja Boa noite, tudo bem-vinda. bem? Tudo jóia? Obrigada. Eu Tive que entrar pelo agradeço. celular, Ah, porque no computador está dando problema, não sei mas por quê. geralmente é pelo celular mesmo que a gente consegue melhor Conseguindo, a né? conexão. Eu vou Ah, desativar os tá. comentários, porque antes de apresentá-la, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui na nossa live. As pessoas estão comentando muito que é um assunto inédito ou pouco falado. E, inclusive, hoje o pessoal brincou muito comigo, porque esses dias eu tenho falado muito dos sinais de alerta em crianças, em bebês. Aí, mas você fala de envelhecimento também? Eu falei, de mamando ou caducando, como a gente fala aqui, né? Então, quando a gente estuda um assunto, a gente realmente precisa perpassar todas as etapas da vida. Então, muito obrigada. Verdade. Antes da gente começar, Maraísa, vamos levantar um pouquinho para o pessoal ver que a gente está de uniforme. Ah, gente, Estamos printa a tela uniformizadas, aí, quem pode gente. printar a tela. Hoje nós estamos aqui de uniforme e vamos apresentar daqui a pouquinho para vocês a novidade, né? De um Uniformes e projeto. canecas. E Nós canequinha. vamos brindar. Olha, gente, Brinde, tintim. Mara. Olha como nós estamos Gratidão. chique. Então, Chiquérrima. a gente tem a novidade do nosso projeto. Um projeto que está nascendo, MMs, M de Mara e M de Maraísa, produções pedagógicas, tá? Então, a gente está pensando aí em ampliar a nossa parceria, a nossa amizade. Além da amizade, agora a gente vai ser parceira oficial, porque a gente já trabalha juntas em alguns projetos, mas agora a gente oficializou com a MM Produções Pedagógicas. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Maísa, muito obrigada mais uma vez. Eu vou apresentá-la e aí você pode ficar à vontade de apresentar amplamente, assim, de uma forma geral, o tema que a gente vai falar. Eu vou abrir os comentários, se tiver alguma pergunta, alguma questão, as pessoas vão falando, senão a gente vai conversando aqui, tá bom? É um bate-bola. Tá certo, Então, vamos lá. Maraísa Helena Borges Estevão é pedagoga, doutoranda em educação, mestranda em gerontologia, especialista em educação especial, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e coautora dos softwares do projeto Participar da Universidade de Brasília. Mais uma vez, seja bem-vinda. Você pode fazer suas considerações iniciais e eu vou acionar aqui os comentários. Eles vão ficar um pouquinho no seu rosto, daqui a pouco a gente tira. Ok. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Agradecer a Mara, que já é uma parceira, uma amiga querida do coração. A gente já está em alguns projetos juntos e agora virou uma dupla que não é sertaneja, mas a gente toca coisas que tocam o coração da gente, né? Porque falar de pessoas com deficiência e autismo é falar de muito amor, né? De muita emoção na nossa trajetória aí profissional. E agradecer também as pessoas, né, que acompanham aí o seu canal, que estão sempre aqui, né, prestigiando. Então, é um prazer muito grande falar para pessoas que acreditam, né, numa causa, que defendem, inclusive, essa causa. Falar sobre o envelhecimento, né, a gente fala com muita emoção, até porque nós também estamos envelhecendo juntos, né? Todos nós estamos aqui dentro desse processo de envelhecimento e que a gente quer que ele seja ativo, né? Para que a gente chegue aí numa velhice de uma forma saudável, com muita qualidade de vida e com o máximo de autonomia possível, né? Porque as pesquisas nos mostram, né, quando consultam os idosos, o que eles mais querem, o que eles mais falam é que eles querem autonomia,
né? Eles não querem depender de ninguém. E a pessoa com deficiência também, né? Ela também precisa dessa autonomia, e é para isso que a gente está aqui, para desenvolver programas ao longo da vida dela, para que quando ela chegar nessa fase, né, do envelhecimento, que seja um envelhecimento ativo, o menos dependente possível, né? Para que ela tenha uma qualidade de vida, então, favorável dentro das possibilidades, dentro das comorbidades que ela adquiriu ao longo da vida também. Então, eu vou, assim, dar uma pincelada, né, muito rapidamente, porque, assim, é um assunto muito grande, muito instigante, mas o mais importante é a gente saber que o envelhecimento atinge todos nós, né? Não tem por onde fugir. Uhum. A gente, a partir do momento que você nasceu, você já está envelhecendo, né? Ou você envelhece ou você morre antes de envelhecer, né? Mas, como sim, você falou, que a gente tenha sempre. Que a gente tenha o privilégio, né, de envelhecer, que eu acho que é um grande privilégio, né? Então, Mara, as pessoas com deficiência não são diferentes, né? E a gente tem visto que elas estão conseguindo chegar aí aos seus 60 anos, né? E por que que isso está acontecendo? Porque ao longo da vida, muitas terapias, muitos programas, né, que foram desenvolvidos, têm trazido um pouco mais de qualidade de vida para essa pessoa e de autonomia. Então, vejam que eu vou falar muito nessa palavra autonomia, porque a autonomia, ela é o que nos sustenta, ela é que nos dá vontade de querer viver, né? Então, quanto mais autônomo eu sou, quanto menos dependente eu sou do outro, mais qualidade de vida eu vou ter. Uhum. E os estudos mostram para nós, né, tem uma pesquisa do IBGE, inclusive, que mostra que as pessoas com deficiência intelectual, elas já têm uma expectativa de vida que ultrapassa os 60 anos de idade. E que hoje, né, a gente está estimando aí uns 10 anos de longevidade, né, para essas pessoas, né, aproximando aí uma média geral, que é para todos nós hoje, segundo o IBGE, de 72 anos, né, 72,7 anos mais ou menos. Então, as pessoas com deficiência, elas estão se aproximando dessa data aí, dessa cronologia, vamos dizer assim, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Justamente por conta dessa autonomia também, né, Maraísa? É um dos fatores. Sim. É um dos fatores importantíssimos, né? E o que a gente, assim, um cenário geral, né, do que a gente vê hoje, né, a gente viu e observa ainda, né, um grande lapso de tempo dessas pessoas institucionalizadas, né, ou então circunscritas ao domicílio, ao seu lar. E isso fez com que essas pessoas tivessem um processo de envelhecimento um pouco diferente, né? Porque quando eu estou na sociedade ativa, né, estou contribuindo, inclusive, para essa sociedade de uma certa maneira, o meu envelhecimento ele é um pouco mais retardado, né? Ele demora um pouquinho mais para acontecer quando eu me sinto ativa, participativa, né? E, infelizmente, as pessoas com deficiência, até um certo tempo atrás, né, e eu espero que isso seja bem lá atrás, elas estiveram muito circunscritas às instituições, né? Muito rotuladas erroneamente, né, como pessoas com poucas perspectivas de aprendizagem, né, e que graças a Deus agora a gente está mudando esse cenário, porque chegou aí uma modificaçãozinha dentro da legislação, né, que traz para nós a educação, a aprendizagem ao longo da vida, né, que é a coisa mais linda isso, né, porque o ser humano... É um termo que a gente vai usar muito também, sim, né, principalmente os profissionais que estão aqui nos acompanhando, né, a gente vai usar sim. Muito educação e aprendizagem ao longo da vida, né. Isso, que agora a gente tem aí assegurado, né, na nossa LDB, né. Bom, a gente observou também, assim, muitas acentuadas as mudanças emocionais, cognitivas, sociais, fisiológicas, né, justamente por conta disso, né, dessa falta de atendimento adequado ao longo da vida, né, porque a pessoa com deficiência, ela precisa de um programa específico para cada fase da vida dela, né. Então, assim, a gente viu também observamos, né, algumas atividades que são desenvolvidas um pouco desconexas, né, às vezes dentro de alguma instituição que está ali, às vezes para cumprir uma legislação, né, e que nem sempre essa legislação está
em acordo com os paradigmas vigentes, né? Uhum. Então, assim, a gente tem algumas coisas que estão um pouco desatualizadas, né? Profissionais que às vezes são muito afetuosos e tudo que é demais passa, até amor demais também passa, né? Muito paternalismo dentro dessa situação. E uma descrença até, inclusive, dos próprios familiares, né? Ah, ele já está velhinho, deixa ele lá quietinho, né? Os profissionais também, às vezes, a gente escuta muito isso, né? E colocam sempre no diminutivo. Joinho. Deixa o Joãozinho quietinho, Joãozinho já está tão velhinho, já viveu tanto, já sofreu tanto, né? Bom, mas os estudos não dizem isso para nós, né? Pelo contrário, eles têm muita coisa ainda para ser trabalhada, para ser estimulada, né? E aí, um estudo que eu acho muito interessante, que aconteceu lá em Catalunha, na Espanha, né, que entre 2000 e 2008, trouxe para nós alguns dados, né, sobre a deficiência intelectual envelhecer precocemente. Uhum. Principalmente eles colocaram em relação à síndrome de Down. Por que síndrome de Down? Porque existem mais estudos, inclusive, focados na síndrome de Down. Talvez mais pesquisas, né, mais incentivo financeiro, talvez nessas pesquisas relacionadas à síndrome de Down. Mas, de uma forma geral, se a gente for contextualizar, eu não posso generalizar o envelhecimento precoce, dizer que todos da deficiência intelectual envelhecem precocemente. Uhum. Porque senão eu estaria sendo, inclusive, injusta, né, com determinados casos. Por exemplo, a gente tem uma resolução do Ministério da Saúde que coloca a síndrome de Down a partir dos 25 anos, né, como o envelhecimento precoce. Mas eu tenho jovens com síndrome de Down com 25 anos que estão aí na educação profissional sendo preparados para entrar no mercado de trabalho, né? Outros até com mais de 25 anos, né? Outros entrando na universidade, porque eles já chegaram na universidade, né? Graças a Deus. Então, assim, a gente não pode generalizar e colocar debaixo desse guarda-chuva, né? Essa pessoa, é deficiente intelectual, ele envelhece precocemente, né? Deixa eu colocar minha bateria, porque eu estava preparada aqui para o computador. Mas aí eu vou assim, complementar um pouquinho, justamente certo. o que a Maraísa está falando. A gente não pode considerar todo mundo envelhecendo, como em processo de envelhecimento a partir dos 25 anos, porque senão também aí acontece ao contrário, né, Maraísa? Aí a gente Sim. já trabalha aí com essa perspectiva, e o nosso olhar ele tem que ser para o sujeito, né? Para esse desenvolvimento, para esse sujeito que é um ser único também. Porque, assim, a gente percebe também pessoas sem deficiência intelectual que estão muito envelhecidas precocemente. Sim. Também, né? Sim. E vice-versa, né? A gente também vê aí pessoas com 60 anos de idade, que às vezes a gente, principalmente nós mulheres, gostamos muito, né? Quando alguém fala, nossa, você não parece que tem essa idade, né? Todo mundo fala então, isso direto pra mim. É muito bom ouvir isso. Mas voltando, né, à questão aqui do envelhecimento precoce, a gente observa uma maior incidência de demência, né, principalmente no caso de Alzheimer, em pessoas com síndrome de Down. Os estudos apontam isso, tá? Não generalizado, né? Não vamos generalizar nada, por favor, não vamos sair daqui achando que tudo está envelhecido e que eles vão desenvolver demência, não é por aí também, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Precisa passar por uma avaliação, né, muito criteriosa, por uma equipe multidisciplinar, né? Porque apesar da gente ter esses estudos, né, que nos amparam, inclusive, para montar um programa, né, de envelhecimento, a gente também tem que ser muito criterioso em quem vai entrar nesse programa, tá? E uma coisa bacana, Maraísa, é a questão da avaliação que você falou. A gente precisa avaliar esse sujeito, avaliar a funcionalidade desse sujeito. Sim. Então, onde é que ele está, o que ele precisa nesse momento, nós que somos da educação. Então, se ele está nas nossas mãos, o que a gente pode fazer na instituição educacional para esse estudante, neste contexto, neste momento, o pessoal da
são multiprofissionais também que vão atender essa pessoa, né? Não são só, por exemplo, os profissionais de educação, por exemplo, né? A Maraísa caiu, aí a gente vai tentar a conexão novamente com ela, mas é justamente isso, a gente precisa avaliar essa pessoa, esse contexto atual dessa pessoa. Quem é ele neste momento e o que a gente pode fazer para favorecer aí essa autonomia, esse envelhecimento ativo. Pode tocar que eu vou tomar. Para isso que a gente tem a avaliação, inclusive biopsicossocial, né, que a gente está aprovada nos documentos normativos agora, né, que a gente pode estar trabalhando com a CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Bom, mas aí, o que os estudos também trazem para nós, né? No caso da mulher com deficiência intelectual, ela tem pode, né? Vamos sempre usar o pode, né? Porque pode ser, pode acontecer, não vamos generalizar. De uma menopausa precoce, uma maior incidência de diabetes, né? Uma incidência de refluxo gastroesofágico, maior incidência de osteoporose, osteopenia. Então, os estudos mostram que isso pode acontecer, né, precocemente nessas pessoas que têm a deficiência intelectual, tá? Problema de saúde bucal. E aí a gente sabe, né, que infelizmente alguns não conseguem, né, fazer uma boa higiene bucal. Então, assim, são consequências que a gente chamaria até de comorbidades em função, né, que foram adquiridas por uma falta de habilidade, ou uma habilidade não trabalhada, né, na fase determinada da vida dele, né, para que ele possa chegar na velhice, tendo esses conhecimentos, essas habilidades já praticados. E aí, a gente entra numa questão que eu gosto muito de falar, que é dividir essa idade, né? A gente tem a idade cronológica, que é essa que marca lá nosso registro de nascimento. Então, eu nasci no dia tal, do mês tal, do ano tal. Então, essa é a minha idade cronológica. E essa idade, ela vai me acompanhar ao longo da minha vida, ela vai acompanhar a minha idade biológica, né? Uhum. Mas eu tenho a idade social. O que é a minha idade social? São as minhas normas, as minhas crenças e esses estereótipos que vêm muito vinculado com a deficiência, né? Ele não é capaz, ele não consegue, deixa lá o Joãozinho quietinho no cantinho dele, porque ele já envelheceu, né? Então, qual é a minha idade social? Né? Eu posso também trabalhar isso comigo ao longo da minha vida. Então, eu, Maraísa, tenho 52 anos de idade cronológica, mas de repente eu posso ter uma cabeça já de idosa. Não, eu não vou sair agora às 6 horas da tarde, porque eu já estou velha, eu já estou cansada, né? Então, são coisas que acompanham essa idade social, que nem sempre bate com a idade cronológica. Por isso que, às vezes, a gente vê muitos jovens que têm cabeça velha, né? Como você estava mencionando, e muitos idosos que são uhul, né? A Mara é uhul, né? Nós, assim... A gente já vamos lá. Quando acha que a gente aposentou, a gente, uhul, né? Estamos aqui. E aí tem a terceira idade, que é a idade psicológica, né? Que eu acho que essa é aonde situa aí, né? Esse guarda-chuva nosso. Porque ela envolve mudanças comportamentais, né? Que são decorrentes dessas transformações biológicas lá atrás do envelhecimento, mas que são influenciadas por essas normas e essas expectativas sociais. Então, o que eu penso de uma pessoa com deficiência intelectual envelhecida? O que será que eu imagino dela? Imagino lá aquele velhinho, cansadinho, quietinho, que lá atrás, se ele não conseguir escovar os dentes, agora piorou mais ainda, né? E aí os professores se tornam o quê? Cuidadores, trocadores de fralda, dar comidinha na boca. Não é isso, né? A gente não pode trabalhar esses conceitos dentro da deficiência. A gente tem que estar sempre estimulando, sempre trabalhando cada vez mais a independência, a autonomia dessa pessoa. E é para isso que existem também os programas de envelhecimento precoce. Se a gente tem a estimulação precoce lá atrás, quando o bebezinho, 3 anos, até 3 anos e 11 meses. Então, eu tenho que ter também uma estimulação,
né, para esse envelhecimento. Eu tenho que preparar essa pessoa lá para frente, para a vida. E aí entram os programas de aprendizagem, né, voltadas para esse envelhecimento ativo, né? Porque como a gente já começou a colocar lá atrás, né, a pessoa com deficiência, ela precisa de um programa para cada fase da vida dela. E aí eu diria não só a pessoa com deficiência, nós também. Nós não fomos preparadas para a aposentadoria, né, Mara? A gente É, a chegou, gente e vai agora? O que aposentar, que eu né? Eu faço? acredito. Eu A acredito gente bem. sempre quis aposentar, e aí ela chegou, e agora o que que eu faço? Eu não me preparei para isso, né? Então a gente precisa organizar a vida da gente. Assim como nós organizamos as fases da nossa vida dentro daquela idade lá atrás, cronológica, social, psicológica, eu também preciso organizar essas fases para o meu desenvolvimento quando chegar a minha velhice, para que eu seja o mais ativa possível, né? Só que, infelizmente, a pessoa com deficiência, ela é um pouco, digamos, prejudicada nesse sentido, né? Vamos falar um termo assim, menos técnico, né? Por quê? Porque ao longo da vida, ela não teve determinadas estimulações que eu tive, que você teve, né? Pelo contrário, ela foi adquirindo comorbidades, né? Foram associando comorbidades ao longo da vida dela. Então, ela vai chegar nesse envelhecimento de uma forma diferente de mim, de você, né? E ela vai chegar um pouco mais complicada, né? São fases que ela talvez nem venha a recuperar mais. Então, isso é muito sério, e é para isso que a gente tem que começar a trabalhar e a pensar nesse programa de aprendizagem que seja, né, realmente ao longo da vida dessas pessoas, né? Organizar conteúdos de vida e para a vida. Então, eu Ai, preciso, enquanto professora, eu tenho que pensar assim, mas que conteúdo que eu vou ensinar? Que conteúdo de vida é esse que você fala, né? É currículo funcional? Não, nem sempre é o currículo funcional. Aliás, as pessoas têm uma visão muito, assim, distorcida do currículo funcional, muito reduzida, só né? habilidades da vida diária. Sim, Seria só isso. escovar dente, só É, trocar de roupa, arrumar a gavetinha e tal, né? isso. Currículo funcional é muito além disso tudo, né? Então, o que que eu preciso ensinar para o meu aluno hoje, para que amanhã ele possa? Vou refazer a pergunta: o que que eu preciso ensinar para o meu filho hoje, para que amanhã ele possa? Uhum. Esse é o conteúdo que a gente tem que ensinar, que é o conteúdo de vida, de sobrevivência, né? Porque a gente não vai ter o pai e a mãe para o resto da vida, né? A É gente não outro vai ter complicador. professora também. Essa Sim, questão do pai, da mãe, da família, porque se a gente sim, está falando de uma pessoa que é dependente, ela é dependente aí dessa família que também está envelhecendo, né? sim. Então, a gente também precisa ter esse olhar. E uma questão assim que eu gosto de falar, e isso em todas as fases, é você sondar, é você avaliar do que essa pessoa gosta, que faz o olho dela brilhar. A gente sempre fala isso, né? O que Sim, faz o seu sim, olho brilhar? É trabalhar com a deficiência intelectual? Então vamos atrás. É trabalhar com autismo? Então vamos atrás. Então, o que faz o olho dessa pessoa brilhar? Ou seja, sim. o que ela gosta, ela se interessa por algum assunto, por algum tema. Vamos trazer isso de uma maneira mais forte para a vida dela, para que ela tenha essa vontade e a partir daí a gente realmente possa ampliar, né, as aprendizagens dessa pessoa. Você exercitar novas habilidades e oportunizar saberes não formais, que é justamente o que a educação ao longo da vida vem trazendo, né? Ela traz toda aquela quebra da educação tradicional e valoriza os saberes não formais, né? Que é justamente isso. O que que eu gosto de fazer? Qual é meu projeto de vida? É construir junto com eles esse projeto de vida. Esse Que é às o vezes eles nem conteúdo, né? têm, Maraísa, eles nem têm projeto de vida, porque eles foram cuidados a vida toda, eles não sabem nem o que eles querem, né? A gente às vezes vai Sim. ter que despertar, é o que você falou, estimular. Então a gente vai ter que provocar de alguma forma esse desejo por alguma coisa, né?
E construir juntos, né? Porque o projeto de vida, né, de cada um, como todos nós, a gente constrói, né, junto com a pessoa, né? E aí a gente entra no nada sobre nós sem nós, né? Eu não posso adivinhar ou deduzir que isso vai ser melhor para ele. Eu tenho que construir junto. O que eu Sim. acho que é bom para ele. Eu acho que isso vai ser melhor. E nem adaptar, né? Porque a gente tem uma certa alergia à palavra adaptação. Porque tudo que é adaptado não é construído para, né? Então, eu tenho conteúdos adaptados para a pessoa com deficiência intelectual. Eu tenho softwares adaptados para a pessoa com deficiência intelectual. Então, assim, tudo que é adaptado não é construído para tal. E eu preciso ter programas construídos para eles. Eu não posso ser mais ou menos. Ah, é mais ou menos assim. Ah, faz um encaixe. É igual a palavra encaixe. É outra coisa que a gente se assusta e dá um nervo danado quando a gente vê um profissional, né, de qualquer área dizendo assim, encaixa aí esse aluno, né, na turma tal, encaixa ele no programa tal. Ele não é um objeto para ser encaixado, né, e nem incluso, né, porque incluso é aquele dente que não saiu, né, inclusão é outra coisa. Ou ele está incluído, né, de verdade, mas nunca incluso, né. Então, Mara, a gente volta, né? Eu sou da área de educação, você, e a gente começa a puxar um pouco, porque a educação especial, principalmente, ela puxou muito para si, né, durante esses anos todos, e ainda continua, puxando a responsabilidade total disso daí. Né? Então, a gente acaba não acionando as outras políticas públicas. E é justamente no envelhecimento que a gente tem que trabalhar juntos. É impossível a educação dar conta de tudo, gente. Impossível, né? A gente precisa de profissionais multidisciplinares juntos, né? Para a gente fazer um trabalho, né? Realmente que vá desenvolver ainda habilidades, né? Que estão lá inatas, escondidinhas, que nunca foram mexidas, né? E aí, a gente, na área da educação, a gente usa muito o termo, a pedagogia ousada, né? Eu tenho que ousar fazer, eu tenho que ousar criar, eu tenho que ousar fazer alguma coisa com esse indivíduo. Porque, às vezes, a gente chega para professores, a gente que vai muito em escolas, né, visita muito, a gente fala o professor, ele já está com 60 anos, não faz mais nada, não tem mais o que fazer, ele só está vindo aqui para socializar. Ai, gente, o aluno, ele vai para a escola para aprender conteúdos de vida. Socializar, ele socializa na igreja, no shopping, ele tem outras possibilidades para socializar. Os espaços mais legais, né, Maraísa, para socializar. Sim, no clube, que é muito mais gostoso do que estar dentro de uma escola, né? Eu falo assim, então, a escola, por acaso, ela socializa por quê? Sim. Porque a gente reúne as pessoas, mas o objetivo social dela vai além, né? Exato. Então, essa pedagogia ousada, né, ela precisa ser introduzida, né, dentro desse nosso meio, né, educacional, para que a gente possa dar a esses sujeitos a possibilidade, né, de construção mesmo dentro dessa história de vida dele, né. E aí, uma das coisas que eu acho, assim, tem muita coisa escrita, né? O Brasil é o país que mais tem legislação em favor da pessoa com deficiência, acho que talvez no mundo, né? Se a gente for comparar com alguns países que têm alguns artigozinhos dentro da Constituição, né, federal. O Brasil tem estatuto específico, né? Inclusive o Distrito Federal agora tem o próprio estatuto da pessoa com deficiência, né? Então, assim, eu acho que legislação a gente já tem demais, estudos, a gente já tem alguns estudos bem significativos, né? Agora, a gente precisa botar a mão na massa e fazer, né? Porque a gente, respaldo para isso a gente tem, né? Então, por que não criar esses centros de atendimento especializado, né? Para essas pessoas que têm diversidades funcionais e que estão em processo de envelhecimento. Eu digo em processo de envelhecimento, justamente voltando lá atrás, né? Porque as pessoas entram numa determinada fase, numa determinada idade. Eu não posso generalizar. Então, sempre usando o termo processo de envelhecimento nesse sentido, né? Então, esses centros ou esses locais, né, esses ambientes de envelhecimento,
eles não são como aqueles clubes da terceira idade, igual a gente vê muitos, né, aí em várias cidades, onde o pessoal se reúne, vão dançar, vão jogar dominó e tal. É diferente. A pessoa, né, que tem algum tipo de deficiência e que foi, inclusive, negligenciada, né, lá atrás pelas políticas públicas, ela precisa de um centro especializado, né, voltado realmente para a necessidade desse envelhecimento ativo, desse processo de envelhecimento. Então, são conteúdos diferentes que a gente precisa trabalhar, conteúdos que sejam prazerosos, que estimule essa aprendizagem precoce de novas habilidades, que contribua para a prevenção de agravos, né, para o restabelecimento, né, dessa saúde global dele, né, verdade, né, que auxilie nesse processo de construção desse projeto de vida. E aí, que conteúdos que a gente trabalharia? É o currículo funcional? Porque todo mundo já fala logo. É currículo funcional, né? A gente já tem essa mania de dizer, é currículo funcional. Mas dentro do currículo funcional, a gente tem que abrir a nossa pedagogia ousada, abrir essa caixa dele e ousar trazer para eles que tipos de conteúdo. Tecnologias inclusivas, sociais, porque eles querem entrar nas redes sociais, eles querem participar do WhatsApp da família, né? E agora mais do que nunca, né? Porque a gente praticamente está usando só ferramentas tecnológicas para nos socializarmos. Verdade, agora mais do que nunca, né? E a gente precisa trazer isso para a realidade, para a vivência, né, de cada um. Então, assim, a tecnologia, né? A tecnologia, vamos chamar aqui de social, né? Ah, mas ele tem que ser alfabetizado. Não. Eu posso entrar no grupo da família, inclusive eu estou no grupo da minha família, que às vezes eu não tenho condições ou tempo ou até paciência para responder determinadas pessoas e eu boto um emotionzinho lá, um sorrisinho. Isso já é uma comunicação. Grava né? um áudio. Grava um áudio, enfim, a gente tem várias formas de comunicação. E eles estão entrando nas redes sociais, né, em Facebook, deixando recadinhos pra gente. Eu recebo recadinhos lindos e eu sou obrigada a adivinhar o que ele escreveu ali, mas ele escreveu alguma coisa e me passou uma mensagem, né? Então, eles querem se comunicar. E esse seria um dos conteúdos para a gente trabalhar, né, dentro desse currículo. Atividades físicas prazerosas, né, uma capoeira, uma dança, jogos, não é aquela educação física tradicional, né? Essa educação tradicional, ela não cabe mais aqui dentro, né? Ela não funciona mais, tá? Práticas culinárias, né? Mas uma prática culinária diferente. Hoje em dia, né, todo mundo quer ser MasterChef, né? Não é? Então eu vou para a cozinha, eu não vou fazer um bolo de laranja, eu vou fazer o bolo de laranja, né? Meu bolo vai ser especial, e aí eu vou botar aquela minha roupa de chefe, né? Eu vou trabalhar lá com as receitas. Ah, mas eu não sei ler e escrever. Comunicação alternativa, eu desenho lá a xícara de farinha, quantos ovos, né? Quantas colheres de manteiga, e ele vai fazer o bolo, né? Então, essas práticas culinárias, e aí eu vou postar essa foto no grupo da família, né? Eu vou postar lá nas redes sociais dele. Então, ele vai estar participando desse processo como nós fazemos, né? A gente gosta de receber elogios, isso faz bem para a nossa saúde, isso deixa a gente com a pele mais bonita, mais jovem, né? Quando as pessoas elogiam, quando as pessoas gostam do que a gente faz. E eles querem ser iguais a nós, né? Não tem diferença nisso aí. Práticas artesanais, né? Mas não aquelas práticas artesanais que a gente costuma ver nas escolas, né? Que pega lá aquele pano de prato, coloca aquele molde em cima e passa lá o pincel e ele olhando para o teto sem nem saber o que ele está fazendo. Aí aparece alguém, que lindo, vou comprar para te ajudar. Olha, essa frase eu escutei mais de 30 anos na educação especial. Vou comprar para te ajudar. Não é isso, gente. A gente não quer ninguém ajudando a gente. Pelo contrário, nós não estamos aqui pedindo. A gente está aqui para oferecer. Oferecer a oportunidade de você conviver, né, com pessoas que têm muito para ensinar para nós, né, que têm muito conteúdo de vida para passar para a gente, né?
práticas ambientais, né? Então a gente pode trabalhar lá a horta, fitoterapia, jardinagem, reciclagem de materiais, práticas de autocuidados, práticas sociais, né? Que eles amam as práticas sociais. Então vamos fazer o momento do chá. Eu vou plantar lá na minha hortinha a erva doce, né, o capim-santo, e vou fazer o chá. Então, eu ensino todo esse processo para ele, desde o plantar, cuidar da plantinha, regar, colher, preparar, lavar essas folhas, preparar esse chá e servir esse chá numa xícara maravilhosa para uma visita, né? Então, eles vão se Tô sentir até tirando os úteis. comentários para mostrar a xícara maravilhosa. Essa xícara maravilhosa. Então, assim, porque a vida é poesia, né? A vida tem que ter poesia, a vida tem que ter isso, né? Eu não posso servir um chá de qualquer maneira. Eu tenho que colocar uma poesia naquilo, eu tenho que arrumar uma mesa bonita, né? Eu tenho que provocar o encantamento daquele momento. E é aí, justamente quantas nesse... habilidades, né, Maraísa, você trabalhou? Olha o tanto de Quantas você coisa que você trabalhou? falou nesse processo. Trabalhei matemática, trabalhei a parte, né, de ambiente, de reciclagem, um monte de coisa. Entrei na Netiqueta, né, e na Netiqueta para ele poder usar depois as redes sociais, quando ele for postar lá a foto do chá, né, que ele serviu. A etiqueta social de como se comportar, como sentar numa mesa, como se sentir gente, né? Uhum. Porque depois, quando ele for num shopping, né, quando ele for na casa de um colega, né, uma outra família, ele vai saber se comportar, né, dentro desses ambientes, vai frequentar uma cafeteria no shopping, ou seja, ele vai exercer a cidadania dele, né, como qualquer pessoa exerce, né. Uhum. Aí a gente tem as práticas de autocuidados, né, que as pessoas falam, chegou no currículo funcional, é minha praia. Como se o currículo funcional fosse só isso. Olha quanta coisa já citei como exemplo aqui atrás, que é currículo funcional, é funcionalidade, é vida, né? Uhum. É raciocínio lógico, né? Então, xadrez, eles jogam xadrez, sim, eles jogam. Mas eles não são alfabetizados. Eu não preciso ser alfabetizada para jogar xadrez. Uhum. Eu posso jogar um xadrez maravilhoso. Aliás, a gente tem aluno que joga 1000 vezes melhor do que a gente xadrez, né? Então, eu tenho dama, quebra-cabeça, origami, né? Eu não tenho só o dominó, porque já existe aquele rótulo também de que velho só joga dominó. Né? Aquele estereótipo do velho, né? Daquela coisa pejorativa que tem, né? Infelizmente, na nossa cultura, né? Velho não serve para nada, só serve para jogar dominó e tomar sol na praça. Né? E aí, imagina, se uma pessoa sem deficiência já leva esses rótulos, imagina uma com deficiência. Né? Olha que estigma, olha que coisa pesada que é isso aí, né? Ele carrega, né? Deixa eu só falar, a gente tem alguns minutinhos, eu queria que você encerrasse falando das PICs. O que são PICs e como as PICs podem ajudar? Eu acho que era mais ou menos isso que você ia falar agora, né? Então, gente, as PICs... Eles cortam a gente, cortam a gente, apagam a gente. Corta pela cabeça, vai me segurando, porque quando a gente fala daquilo que a gente ama, a gente se empolga, né? Mas nós vamos te convidar de novo, essa é a surpresa do final. Obrigada, gente. A gente fala com muito amor, né? Então, as PICs, elas chegaram no Brasil, né, em 2009. Muita gente não sabe ainda o que é PICs, né? Práticas, né? Então, a gente tem as práticas integrativas e complementares, né? Na área da saúde. Então, assim, às vezes as pessoas acham assim, isso é reiki, né? Isso é coisa lá, voltada lá para a religião. Não é isso, né? O Ministério da Saúde, ele certificou no Brasil, né? Reconhecimento, inclusive, né? De 29 PICs, 29 práticas, e que a gente já tem nas unidades de saúde de vários estados, inclusive, né? Então, a gente utiliza muito
a colaboração, a contribuição dessas PICs para o nosso trabalho na área do envelhecimento. Então, eu tenho lá as práticas meditativas, e aí eu tenho uma infinidade, não é só yoga, né? Que às vezes quando a gente fala é meditação, todo mundo, yoga, né? Então, não é somente a yoga, né? Eu tenho a arte-terapia, musicoterapia, né? Tem a parte de florais, biodança, são 29, né? Vocês podem baixar a resolução lá do Ministério da Saúde, que estão lá para nos apoiar. E olha, eu digo para você, existe um divisor de águas, tá? Muito grande quando a gente começou a trabalhar com as PICs. Em termos de medicação, diminuiu demais a medicação, porque quando eles praticam as PICs e que eles vêm para a sala de aula, eles vêm zen, tranquilo, e aí a gente consegue fazer um trabalho pedagógico com eles muito melhor, né? Então, vejam que uma área complementa a outra, né? A gente precisa estar junto, não é só educação carregar, né? A gente tem que estar junto, em sintonia com essas práticas que estão aí, né? A fitoterapia, né, que nos ajuda muito também, né? Quando você planta lá o chazinho, né? Mesmo que não acredite, então leva o chazinho para o lado social, né? E isso nos ajuda bastante. Então, a gente tem que fazer mão disso daí. E eu não vou deixar de falar da alfabetização funcional. Me dá um minuto. Alfabetização funcional, que a menina... Então, assim, por quê? Porque a gente tem alunos com 60, 70 anos de idade sendo alfabetizados funcionalmente, entrando em redes sociais, deixando recadinho, frases com 3 palavras. E aí não é alfabetizar, né? Não é ensinar o A, E, O, U, não é ensinar o alfabeto, porque A, E, O, U não leva ninguém a lugar nenhum, né? Encontros vocálicos, ei, ai, oi, isso aqui não forma frase, tá? Então, é funcionalidade, o que eu preciso aprender para me comunicar, né? Para escrever um bilhetinho, para olhar ali as horas no relógio digital, né? Porque eu não preciso do relógio com ponteiro se eu tenho já o digital, né? Isso. Então, são essas coisas que a gente precisa construir esse currículo, vamos chamar assim, né? Para desenvolver essas potencialidades que estão ali adormecidas. E essa experiência, esse trabalho de atendimento, a gente já tem aqui um projeto piloto em Brasília, né? E onde a gente está tendo a oportunidade de ver várias pessoas com mais de 50, 60 anos de idade, né? Aprendendo a ler e escrever. Um dos nossos alunos mesmo, né, com mais de 50 anos, dizia para a gente assim, ai, meu sonho era aprender a ler, porque eu queria ler a Bíblia. E hoje ele lê, né? Hoje ele lê. Que legal. Então é isso, é acreditar, né? Eu acho que é acreditar e ousar. E ousar. Também não adianta só a crença sem ação, né? Isso. A gente está aqui para movimentar porque legislação a gente já tem demais. Documentos que se conversam a gente também tem. Então é colocar em prática, né? Desculpa, né? Eu dei uma pincelada geral, fiz uma miscelânea. Falando, vocês são maravilhosas, muito obrigada, parabéns por esse rico reconhecimento e conhecimento. Depois eu vou ler o que vocês comentaram, mas assim, como eu falei, o nosso tempo está acabando. O pessoal do Centro 1 está perguntando a respeito de curso. Depois vocês mandam uma pergunta aqui no meu direct que eu passo para vocês. É um curso de capacitação. Mas a gente vai falar agora de uma pós-graduação que a MM Produções Pedagógicas está em parceria aí com o Instituto Saber. É um curso de pós-graduação em envelhecimento ativo da pessoa com deficiência intelectual e autismo, tá? É uma pós-graduação, a gente está aproveitando agora uma legislação do Ministério da Educação por conta agora desse tempo de distanciamento social. Então, é uma pós-graduação em 6 meses com 12 módulos. E se você quiser saber mais, vai lá no MM Produções Pedagógicas, www.mem Produções Pedagógicas, a gente tem as informações lá para vocês.
Quer falar mais alguma coisa, Maraísa? Eu quero agradecer também, estava esquecendo, a Cláudia Lopes, que estava acompanhando a gente, o Fórum Colaborativo, por meio da Ana Cristina, a Silvia Campos e todas as pessoas que estão aqui comentando. Eu vou abrir um pouquinho o comentário e a Maraísa vai fazer as considerações finais agora para a gente. Então, gente, é um prazer, né, falar desse tema. Eu acho que cada pontinho que a gente falou seria um módulo, né, dentro de um curso, porque, mas é novo para a gente, né? Não, não é novo, o envelhecimento não é uma coisa nova, ele já está aí há muitos anos, é porque não foi tocado, né, nessa caixinha, né, a gente foi passando desapercebido, foi deixando, né? Foi se atentando mais à educação infantil, e eles envelheceram, né? Eles não estão envelhecendo, eles já estão envelhecidos, né, dentro das nossas escolas. E o que fazer com eles? Porque as atividades que tem hoje já não têm interesse mais. Por vários motivos, né? Não são adequadas para a minha idade cronológica, não são adequadas para a minha idade psicológica e muito menos para a minha idade social. Isso. Então, quando a gente chega na escola, às vezes, lá na época da Páscoa, e vê o nosso aluno com 50, 60 anos de idade, com a carinha pintada de coelhinho, com orelhinhas, olha o que a gente está expondo a essa pessoa, ela não é mais criança, né? Mas mentalmente ela é. Não existe idade mental. Vamos desconstruir essa coisa da idade mental. Tanto é que a gente já falou das 3 idades ali atrás, né? Então, a gente precisa se atentar que esse corpo envelhece, que esse corpo envelhecido, ou em processo de envelhecimento, precisa de determinados conteúdos que são diferentes do que a gente aplicava lá na educação infantil, no ensino fundamental, né? São outras necessidades. É uma nova fase, né, Maraísa? Novo momento da vida, né? O pessoal está parabenizando bastante, live maravilhosa, quero participar do curso, então entra lá na nossa página, tem todas as informações. Vocês são maravilhosas, muito bom. Precisa voltar, Maraísa. Então, obrigada, gente. A gente obrigada. vai marcar aqui uma nova, assim, esse compromisso, né? De eu te convidar e você aceita se você quiser, para uma nova live para a gente continuar esse papo. Né? Esse papo. É um prazer enorme. Só para lembrar, Mara, que esse curso, eu e a Mara fomos convidadas, né, para escrever os módulos. Ele não é um curso só voltado para a educação, né? Educação é porque é a nossa praia, a gente puxa a nossa sardinha, né? Mas ele é um curso, se vocês olharem, são 12 disciplinas, que inclui a parte de saúde, nutrição. Ele é um curso bem amplo, né? Então, eu acho que vale a pena, porque você vai sair com uma visão muito geral do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual e autismo em todas as áreas, né? Tanto de educação, saúde. Pode fazer? Pode, sim. Pode, deve fazer também. Sim. Como a Maraísa falou, é um curso bem aberto para as pessoas interessadas pelo tema. Né? E é o primeiro no Brasil, né? É inédito. É o primeiro curso. Nós fomos ousadas, né? É uma ousadia de querer fazer algo diferente nesse sentido, né? Tá bom? Pois é. Então, Maraísa, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço demais. E eu vou convidá-la novamente e a gente vai ampliar aí. Me perguntaram aí também, e o autismo? Só falou de deficiência intelectual? Não, a gente sabe que mais ou menos aí
por volta de 40% a 50% das pessoas com TEA tem algum tipo, algum comprometimento intelectual em menor ou em maior grau. Então, o que a Maraísa falou também se aplica. Mas a gente pode fazer uma outra live e vamos ampliar. A Luciana, da Pestalozzi Brasília, está aqui participando também. Maraísa, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada.